Este é mais um dos tomos que escrevi ao longo de décadas de pesquisa e observação silenciosa. Um livro que não está nas prateleiras da Biblioteca de Arcano nem nos arquivos da Universidade Imperial. Você, que agora o lê, talvez esteja iniciando sua jornada por Nier. Talvez queira apenas revisitar o que já sabe com outros olhos. Ou talvez você tenha encontrado este tomo pelo puro acaso. Em qualquer caso, este manuscrito foi feito para você. Prepare-se para atravessar eras, conhecer povos antigos, deuses esquecidos e alguns dos maiores mistérios de Tamriel. Vamos começar pelo mais importante, os filhos de Tamriel. Em um mundo forjado por deuses e guerras, é impossível compreender a sua história sem antes compreender os seus povos. Cada raça carrega cicatrizes, glórias e lendas próprias. Algumas nascem da magia, outras da espada, mas todas, sem exceção, deixaram marcas profundas nas eras. Podemos dividir as raças em três grandes grupos: os humanos, que são os nórdicos, os imperiais, os Redguards e os Bretons; os Mer, que são os elfos altos, os elfos da floresta, os elfos negros e os orcs; e os bestiais, que são os Khajiits e os Argonianos. Os elfos altos, também chamados de Altmer, são mestres da magia e extremamente orgulhosos e snobs. Eles vivem nas Ilhas Somerset, um lugar extremamente lindo e sem palavras para descrever a beleza daquele lugar, é simplesmente encantador. Mas com a presença dos elfos ali, você pode se sentir um pouco intimidado se não for da mesma raça. Eles são os criadores do partido político paramilitar extremista, que é popularmente conhecido como Talmor. Os Talmor tiveram presença praticamente durante toda a Era Moderna, mas foi só durante a Terceira e a Quarta Era que o impacto deles se tornou mais relevante para toda Tamriel. Durante a Quarta Era ocorreu a Grande Guerra, que foi um conflito armado entre os Talmor contra o Império. Um dos resultados dessa guerra foi simplesmente a destruição do sul de Hammerfall, e muitos elfos altos nas Ilhas Somerset estão deixando de apoiar o Talmor pelas suas práticas extremistas. Os elfos da floresta também são chamados de Bosmer. Eles são moradores de Valenwood e são conhecidos por sua conexão com a natureza. E embora eles também sejam elfos, eles são considerados racialmente inferiores pelos Talmor, que regularmente realizam expurgos contra as populações de elfos da floresta. E algo curioso é que os Bosmer possuem uma relação extremamente antiga com os Khajiits, que remete à criação de ambos como espécies em Nier. Segundo algumas lendas Khajiits, os Bosmer foram criados por Difrei, mas na cultura dos Elfos da Floresta, ele é chamado de Ifrei. Como eles possuem uma relação tão antiga, o esperado seria que os Bosmer e os Khajiits tivessem relações amigáveis, mas é o completo oposto. As duas raças simplesmente desprezam uma outra. Tanto que na Terceira Era, ocorreu a Guerra dos 5 Anos, que foi um conflito extremamente brutal entre os Khajiits contra os Bosmer. Os elfos negros, também chamados de Damer, são extremamente reservados e não confiam nas outras raças e se acham extremamente superiores a todas elas. Eles vivem em Morrowind, que foi o centro da Batalha da Montanha Vermelha, que aconteceu durante o 7º século da Primeira Era. Ela foi uma batalha religiosa, principalmente entre os Dwemer contra os Temur, e o resultado foi o desaparecimento dos Dwemer e a transformação dos Temurs, que possuíam uma pele dourada, nos Damer, que possuíam pele cinza. Isso foi causado pela maldição de Azura. Até hoje não se sabe se essa maldição foi causada por uma consequência dos membros do tribunal terem tentado se tornarem deuses ou pelo assassinato do herói Nerevar e campeão de Azura pelas mãos do tribunal. E outro grande evento que marcou a raça dos Dwemers foi o Ano Vermelho, que aconteceu na Quarta Era. Esse evento foi a erupção da Montanha Vermelha, que destruiu grande parte de Morrowind, causando o êxodo dos Elfos Negros para Skyrim como refugiados. Lá eles receberam o apoio do rei da época, e eles até mesmo construíram um santuário de Azura na região. E meses depois do desastre, os Dwemer voltaram para reconstruir, mas se depararam com algo inesperado. Eles encontraram forças invasoras de Argonianos. Os Orcimer, que são comumente chamados de Orcs, são ferreiros e guerreiros considerados como bárbaros pelas outras raças de Nier. Diferente das outras raças, eles não possuem uma província própria, e sim uma cidade-estado chamada Orcinum. Ela já foi reconstruída 3 vezes e originalmente ficava na região de High Rock, na província dos Bretons. Mas os Orcs e os Bretons possuem uma relação um tanto quanto problemática, então atualmente a cidade-estado está localizada nas montanhas entre Skyrim e Hammerfall.
Embora os orcs também possuem sangue élfico, eles possuem um tempo de vida semelhante ao dos humanos, e eles claramente sofrem uma discriminação de todas as outras raças, em especial as raças Mer. Mas essa descendência élfica que os orcs têm parece não ser reconhecida ou simplesmente foi esquecida ao longo do tempo. Os imperiais são estrategistas, comerciantes e líderes nato. A província deles de Cyrodiil está localizada bem no centro de Tamriel. Os imperiais são quem governa o império. Tanto o imperador como seu conselho de anciões são imperiais. E eles são descendentes de uma raça anciã de humanos, conhecida como os Neds, também chamados de Nedic. A partir da Era Moderna, os imperiais estiveram presentes na maioria dos momentos mais impactantes de Tamriel, exercendo ações militares e políticas por toda a região, como foi no caso da crise de Oblivion, que impactou a própria cidade imperial, e como também na Guerra Civil em Skyrim. Os nórdicos são guerreiros de Skyrim, conhecidos por toda Tamriel por sua bravura. A cultura deles é centrada em glória e honra, com grande ênfase na família e na comunidade. Eles acreditam que uma morte honrosa no campo de batalha abriria a porta para Sovngrad, que é a vida pós-morte para os mais honrados dentre os nórdicos. A origem deles vem dos habitantes do continente de Atmora, que era um frio extremo que nem mesmo eles conseguiam suportar, e por isso eles vieram para Tamriel e habitam Skyrim, que é a província mais fria da região. Os nórdicos nunca gostaram muito da presença do Império em Skyrim, mas isso escalonou durante a Guerra Civil, que foi uma guerra para decidir quem iria controlar a província de Skyrim, os nórdicos ou os imperiais. Os Redguards são descendentes do continente perdido de Yokuda, então tecnicamente eles deveriam ser chamados oficialmente de Yokudanos e Yokudanas. Mas o nome Redguard foi atribuído a eles por causa do termo Ragada, um termo nativo de Yokudan que significa onda guerreira. Atualmente em Tamriel eles ficam na província de Hammerfell, e eles são considerados mestres em combate corpo a corpo, sendo provavelmente a raça mais forte e resistente dentre todas de Tamriel. Hammerfell fazia parte do Império até o fim da Grande Guerra na Quarta Era, na qual o Império simplesmente desistiu de lutar contra a invasão dos Talmor, mas Hammerfell não. Eles continuaram durante anos em uma batalha extremamente sangrenta, resistindo a todas as tentativas de invasão dos Talmor, até que um acordo foi assinado que fez com que as forças dos Talmor se retirassem da região. E isso gerou um sentimento de traição por parte dos Redguards, eles se sentiram traídos pelo Império, e ainda hoje nutrem um sentimento de raiva pelos Talmor, pelas ações simplesmente brutais que eles causaram ao sul de Hammerfell. Os Bretons vivem na província de High Rock, e eles possuem uma alta afinidade com magia e a diplomacia. Algumas fontes indicam que os Bretons são descendentes do povo Nedic e dos Altmer, ou talvez uma mistura de sangue Atimoran com Altmer. Mas independente do caso, isso significa que de forma grosseira eles são meio elfos, e essa ancestralidade élfica provavelmente explica a forte afinidade com magia deles. Os Khajiits são ágeis e comerciantes habilidosos que vivem na província de Elsweyr. Eles possuem uma forte conexão com as fases de Master e Secunda, e dependendo da fase delas, o Khajiit pode ter diferentes formas. Eles são os produtores de açúcar lunar, que é um ingrediente principal de Skooma, e eles sofrem racismo de outras raças, eles são mal vistos, especialmente pelos Argônios e pelos Bosmer. E atualmente muitos Khajiits, principalmente em Elsweyr, seguem os Talmors por causa do evento conhecido como as Noites Vazias, quando as luas sumiram do céu por 2 anos, e quando elas voltaram, os Talmor assumiram o feito. Os Argonianos são os habitantes dos pântanos de Black Marsh, e eles possuem habilidades únicas como resistência a veneno, possuem imunidade a doenças que ceifaram inúmeras vidas e ainda conseguem respirar embaixo da água. E essas habilidades permitiram uma perfeita adaptação e colonização da região pantanosa. Eles possuem uma aparência reptiliana, o que causa um certo desdém das outras raças, assim como o mesmo acontece com os Khajiits. Então o esperado era que duas raças discriminadas tivessem relações amigáveis, mas é o completo oposto. Elas simplesmente se odeiam e cada uma acha superior à outra. A origem dos Argonianos não possui relação alguma com os humanos ou os Mer. Eles acreditam que são descendentes de uma espécie anciã de árvores sencientes chamada de Hist. Pouco se sabe sobre. Os Argonianos não compartilham nada.
A única coisa que sabemos é que os Argonianos, pelo menos os espíritos deles, retornam para o Rist quando estes morrem. Mas Tamriel é um continente com muita história, e muitas raças passaram por essas terras. Temos os Dwemer, que não sabemos o que aconteceu, os Elfos da Neve, que tiveram um destino simplesmente trágico, e os Aldemir, que, bom, estão considerados extintos atualmente. É claro que temos muitas outras raças, ainda não extintas, mas as raças que eu comentei são as principais e também são as sencientes que habitam as províncias de todo o continente. Mas Tamriel, como eu disse, é um continente gigante, com geografias tão distintas quanto os próprios deuses. Neve, areia, floresta viva, pântanos venenosos, cada província molda o povo que ali vive, e também carrega tradições que resistem ao tempo. Skyrim está localizada na região norte de Tamriel, coberta de neve e montanhas com uma linda vegetação e uma abundância de vida animal. Ela é o lar dos nórdicos e dos Falmer, e algumas das maiores montanhas de Tamriel estão em Skyrim, como a Garganta do Mundo. A província de Morrowind está localizada no canto nordeste de Tamriel, e ela é o lar dos Dahmer. A província consiste de uma região conectada ao continente de Tamriel e uma ilha no meio chamada de Vanderfell, o local da Montanha Vermelha, que já entrou em erupção 2 vezes durante toda a história de Tamriel. Ao noroeste de Morrowind há uma ilha chamada de Solstheim. Localizada no centro de Tamriel, lar dos Imperiais, está a província de Cyrodiil, e no coração da província está o Vale Nibelheim, uma região vasta de planícies cercada por florestas tropicais equatoriais e montanhas. A província de Elsweyr está localizada ao sul de Cyrodiil, na costa sul de Tamriel, e ela é uma região marcada por terras áridas ao norte e uma zona tropical mais úmida ao sul, e ela é o lar dos Khajiits. Na região sudeste de Tamriel está a província de Black Marsh, também chamada de Argônia, que é o lar dos Argonianos. Ela é uma região enorme e muito inexplorada, com pântanos que possuem uma grande densidade de vegetação. High Rock, localizada na região costeira no noroeste de Tamriel, possui uma vegetação temperada e vastas montanhas e é o lar dos Bretons. A província já foi dividida em várias cidades-estados, mas após o evento conhecido como Warp no oeste, esses reinos se consolidaram em um punhado de estados maiores. Hammerfell está localizada na costa oeste de Tamriel e ela é o lar dos Redguards. A província é dominada pelo deserto de Alikar e também por criaturas exóticas como escorpiões gigantes. Valenwood está localizada na região sudeste de Tamriel e é o lar dos Bosmer. A região é dominada por florestas selvagens e também por manguezais e florestas tropicais. As chuvas fortes da região nutrem as florestas tropicais temperadas do interior. E as ilhas Somerset estão localizadas no Oceano Eltérico e ela é o lar dos Altimer. O mar Abeceano separa as ilhas do continente de Tamriel e ela é composta por 2 ilhas principais e um arquétipo de ilhas menores. Essas ilhas foram um local também onde os Aldemir chegaram pela primeira vez, consideradas por alguns como o berço da civilização tamriélica. E se assim como eu você gosta de colecionar os mapas antigos, as réplicas especiais ou até os livros que contêm essas histórias com outros detalhes, eu deixei uma seleção especial com produtos colecionáveis e de leitura sobre Elder Scrolls em estante particular, e você encontra esse acervo na descrição. Tamriel é um continente governado tanto pelas raças quanto por divindades, algumas benevolentes e outras nem tanto. Akatosh e Lorkhan são as únicas divindades que aparecem em todos os panteões. Akatosh é o deus do tempo. Para os nórdicos é Alduin, e Lorkhan foi quem criou o plano material de Nir. Ele é considerado um deus perdido e é visto como inimigo dos Mer e herói para os humanos. O panteão cirodílico consiste de 12 deidades, mas os mais importantes são conhecidos como 9 divinos, que são Akatosh, que é o deus dragão do tempo, Arkay, que é o deus do ciclo da vida e da morte, Dibella, que é a deusa da beleza e do amor, Julianus, que é o deus do conhecimento e da lógica, Kynareth, que é o deus do ar, do vento, do céu e dos elementos, Mara, que é a deusa do amor e da compaixão, Stendarr, que é o deus da compaixão, da justiça, da caridade, da sorte e da piedade, Talos, que é o herói deus da humanidade, e Zenithar, que é o deus do trabalho e do comércio. No panteão cirodílico, Lorkhan é Shezarr, e príncipes da Edda não são cultuados.
O panteão nórdico também possui 12 deidades e elas são representadas por algum animal. Nesse panteão, Lorkhan é chamado de Shor. Apenas 2 príncipes da Edra são relevantes para o panteão. Orkney, que representa o príncipe da Edra Malekith, e Hermamora, que é o demônio do conhecimento e que representa o príncipe da Edra, Hermaesmora. O panteão Altmeri possui 10 deidades e é mais focado em seus ancestrais. Eles acreditam que Lorkhan enganou os deuses para que um plano material fosse criado e com isso criando a morte e a limitação. No panteão Bosmeri existem 12 deidades e embora Ifrin não é o principal, ele é o mais importante sem dúvidas. Eles cultuam divindades que são mais comumente associadas aos Khajiits, como Jon e Jod. O panteão Dunmer possui 12 deidades, e eles nunca cultuaram a Edra, apenas príncipes da Edra ou o Tribunal. E após os eventos em Morrowind e o Ano Vermelho, o Tribunal perdeu força religiosa e agora são considerados santos. O panteão Khajiit possui 12 deidades, e muito da cultura e da religião dos Khajiits está centrada na adoração da lua. E Lorkhan, que recebe o nome nesse panteão de Lorkha, é uma figura vista como maléfica. O panteão Orcish possui apenas uma deidade. Antigamente eles cultuavam Trinimac, mas quando o príncipe da Edra, Borja, devorou e corrompeu Trinimac, os Orsimer se transformaram nos orcs que conhecemos atualmente, e Trinimac se tornou o príncipe da Edra Malekith, o mestre das maldições, e até hoje ele é cultuado pelos orcs. O panteão bretoniano possui 12 deidades, e nele Lorkhan é Shell. E o panteão dos Redguards, também chamado de panteão Yokudan, possui 12 deidades e ele é muito diferente dos outros panteões. Nesse panteão, Lorkhan é Sep, e eles acreditam que as estrelas são um caminho de volta para Far Shores, que é a vida após a morte dos Redguards, e é o deus da morte, Tuak, que ajuda eles a chegar em Far Shores. Mas é claro que a fé sozinha não consegue mover a história. A linha do tempo de Tamriel foi tecida com sangue, conquistas e traições. As eras de Nier não são apenas datas, elas são transformações que marcam as terras de Tamriel. Nier já existe há séculos, então muitas coisas aconteceram ao decorrer das eras. Então vamos manter o foco no principal de todas as eras de existência de Nier. Durante a Dal Era, foi quando Nier foi criada, e os habitantes de Akavir, Timora e Okuda migraram para Tamriel, deixando suas terras natais, enquanto os Aldemir permaneceram em suas terras. Na Meretic Era, o continente de Aldmeris é abandonado pelos Aldemir, que fogem para Tamriel, e muitas das raças se fixaram nas províncias em que residem até os tempos atuais. A Primeira Era teve 30 séculos, e o marco inicial foi a fundação da dinastia Camarón, e Vercídio Shei conquista a soberania em Cyrodiil, e a sua declaração foi o marco inicial da Segunda Era, que durou 9 séculos. Durante a Segunda Era, os eventos de The Elder Scrolls Online de 582 a 583 aconteceram, assim como os eventos de The Elder Scrolls Adventures Redguard, em 864. Ao fim da Segunda Era, Tiber Septon conquista toda Tamriel e é coroado imperador. E com o começo da dinastia Septim, a Terceira Era, que durou 5 séculos, se inicia. Durante essa era, os eventos de The Elder Scrolls Arena de 389 a 399 aconteceram. Os eventos de The Elder Scrolls Travels Shadowkeep ocorreu em 397. Os eventos de The Elder Scrolls 2 Daggerfall de 405 a 417 aconteceram. Os eventos de The Elder Scrolls 3 Morrowind ocorreu em 427. E os eventos de The Elder Scrolls 4 ocorreu em 433. E além disso, os eventos de The Elder Scrolls Legends Battlespire ocorreram de 398 a 405. E a Quarta Era, que é a nossa era atual, teve como marco inicial o fim da crise de Oblivion. Até agora estamos no terceiro século desta nova era. Nessa era atual aconteceram os eventos de The Elder Scrolls Legends em 175, 188 e 201, os eventos de The Elder Scrolls Blades em 180 e os eventos de The Elder Scrolls 5 Skyrim em 201. Entre eras e guerras, diversas relíquias foram encontradas, e você pode ter achado até hoje que eram apenas lendas de bardo, mas os Elder Scrolls existem, e há muito mais por trás de tudo isso para ser descoberto. Existem artefatos que controlam o tempo, outros que destroem almas,
e alguns que até mesmo desafiam os deuses. O Elder Scrolls com certeza é o mito mais conhecido e dissipado por toda Tamriel. É um artefato de origem e quantidade totalmente desconhecida, que contam eventos históricos do passado e do futuro. Esses eventos precisam de heróis para serem resolvidos, e em praticamente todos os principais eventos de Tamriel, como a crise de Oblivion e a volta dos dragões em Skyrim, um desses heróis estava presente. E algo erroneamente dissipado é que os Elder Scrolls são chamados de Profecias Aedric, e alguns acreditam que a sua origem remete às deidades Aedra justamente por causa desse nome. Mas essa designação, como eu disse, está equivocada, já que alguns registros encontrados afirmam que os Elder Scrolls estão acima das deidades Aedra e Daedra. E não se engane, não é qualquer um que consegue ler um Elder Scrolls. A leitura de um ser que não seja escolhido ou não esteja preparado para tal ato pode causar cegueira ou até mesmo loucura. Outro artefato extremamente poderoso é o Amuleto dos Reis. Ele contém o sangue de um dragão, e apenas aqueles com sangue de dragão nas veias conseguem usá-lo. E existem muitas teorias sobre sua origem. Alguns acreditam que seja o sangue cristalizado de Lorkhan após a sua derrota nas mãos de Akatosh e Trenimac. Ou alguns acreditam que seja o próprio sangue de Akatosh. E por toda Tamriel existem muitos artefatos da Edra que são frequentemente encontrados por esses heróis ou por pessoas relacionadas a esses heróis. A Dawnbreaker, por exemplo, pertence a Meridia. Uma massa extremamente poderosa pertence a Molag Bal. Existe também a coletânea de livros negros de Hermeus Mora e muitos outros artefatos, cada um pertencente a um príncipe da Edra. Se você já tem conhecimento sobre a história de Tamriel, você então percebeu que deixei este tomo com informações bem simplificadas e resumidas. Afinal, o objetivo aqui é uma introdução, não um aprofundamento. Existem muitos mais mistérios e curiosidades espalhadas por toda Tamriel, prontas para serem descobertas por exploradores como vocês. Temos os do Emer e seu desaparecimento, que é um dos, se não o maior mistério de toda Tamriel. Até hoje não temos nenhuma resposta, é apenas teorias. E o último Dwemer vivo encontrado foi Agrumbagran, durante a Terceira Era em Morrowind, e não se sabe o que aconteceu com ele depois desse encontro. Temos também a profecia de Alduin, que é simplesmente deprimente. Essa profecia afirma que Alduin vai consumir o mundo, e não importa quantas vezes ele seja derrotado, ele retorna e tenta concluir o seu destino. Mesmo durante os eventos do Retorno dos Dragões, com o último Dovahkiin tendo matado em Sovngarde, ele vai retornar. E um mistério comumente espalhado pelas bocas em Tamriel que já temos uma resposta é o desaparecimento dos Elfos da Neve. E talvez já tenha um tomo sobre esses mistérios. Procure pela obra na descrição ou no canal. Se não encontrar, saiba que eu ainda estou no processo de criação desses tomos. E se você chegou até aqui é porque a história te chamou. E saiba, leitor, em Tamriel, mesmo o mais simples dos livros pode conter o maior dos mistérios. Se quiser continuar essa jornada, recomendo que explore minha estante. Lá selecionei obras, coleções e artefatos para aqueles que, como você, se sentem parte desse mundo, mesmo fora dele. E claro, se desejar ler o próximo tomo, basta encontrá-lo. Não será difícil. Meus tomos chamam aqueles e aquelas que almejam o conhecimento.